Meditações, por Marco Aurélio. Tradução, introdução e notas de Edson Bini, editora Edpro, canal Le Conde. Estamos na última meditação, caros ouvintes. É o livro do 10ª meditação. E mais uma vez, peço-vos que, caso possam, queiram e devam, comprem o livro e também venham auxiliar este meu trabalho, seja via Pix, Apoia-se Vaquinha. Também é possível fazer como a Raíza, que comprou este livro na minha lista da Amazon, links todos no descritivo. E também curtam, compartilhem, comentem, inscrevam-se no canal, pois tudo isso faz muita diferença. Obrigada pela presença. A todos uma boa escuta deste nosso livro final. Todas as coisas pelas quais anseias e que procuras por caminhos sinuosos, poderias tê-las desde já, se por malevolência contigo mesmo, não as negasse para ti. Isto é, se deixasses atrás de ti o passado em sua totalidade, se confiasses o futuro à providência, e se procurasses concentrar-te restrita e exclusivamente no presente, construísses para ele uma rota na direção da devoção religiosa e da justiça. Na direção da devoção religiosa, para que tenhas amor pelo lote que foi a ti atribuído. Com efeito, esse lote foi a ti destinado pela natureza, e tu foste por ela destinado a ele. Na direção da justiça, para que teu discurso seja verdadeiro, e para que tuas ações sejam de acordo com a lei e segundo o valor das coisas. Isso livremente e de maneira não intrincada e tortuosa. Não te deixes tolher pelas maldades dos outros, por seus pontos de vista, nem pelo que falam e a sua forma de falar, tampouco pelas sensações do bocado de carne disposto em torno de ti, pois compete ao que sofre considerá-lo. Se então não importa quando será teu desenlace, nesse momento deixas de lado todas as outras coisas para honrar apenas a tua faculdade condutora e o que há em ti de divino. Se teu temor não é aquele de algum dia cessar de viver, mas aquele de nunca principiar uma vida em harmonia com a natureza, tu serás uma pessoa digna do mundo que te gerou. Não serás mais um estrangeiro para a tua pátria. Não te surpreenderás mais, como se diante do inesperado, com os acontecimentos cotidianos, e não ficarás mais na dependência de uma coisa ou de outra. O Deus vê a nu todas as partes condutoras de nossas almas, sob seus invólucros materiais, suas coberturas e substâncias impuras. E, unicamente com sua própria inteligência, só faz contato com os seres que fluem dele mesmo e que o têm como sua fonte. Tu, inclusive, se te habituares a imitá-lo, eliminarás com isso muitos embaraços à tua volta. Com efeito, a pessoa que não enxerga o corpo que lhe serve de envoltório se preocupará sacrificando o seu ócio com vestimentas, moradia, reputação e demais coisas materiais que giram em torno disso, e com ostentação e encenação? Tu és a combinação de 3 coisas, nomeadamente um corpo precário, um sopro de vida, uma inteligência. Dessas coisas, as 2 primeiras são só tuas na medida em que te ocupes e te empenhes em cuidar delas. Somente a terceira é propriamente tua, legitimamente tua. Se afastas de ti, isto é, de teu pensamento, tudo aquilo que os outros fazem ou dizem, ou tudo aquilo que tu mesmo fizeste ou disseste, tudo aquilo que te perturba quanto ao futuro, tudo aquilo que é a revelia de tua vontade se une, por outro lado, a ti, aquilo que é pertencente ao corpo precário que te serve de invólucro, ou ao sopro vital que te é congênito, e tudo aquilo que o turbilhão externo faz correr copiosamente ao redor, resultando que o poder de tua inteligência, libertado de tudo o que está submetido às eventualidades do destino, completo e puro, viva por si mesmo no cultivo e na prática da justiça,
na aceitação dos acontecimentos e no discurso verdadeiro, se afastas, digo, dessa faculdade condutora, o que se origina do passional e aquilo que é futuro ao passado, fazes de ti próprio, como exemplificado por Empédocles, uma esfera impecavelmente redonda, jubilosa, de sua estacionária redondeza. Se te empenhas em viver apenas a vida que a ti se apresenta, isto é, a vida presente, estarás capacitado a viver o resto de tua existência até tua morte, livre de perturbações, com nobreza e com favorecimento de tua própria divindade tutelar. Foram frequentes as ocasiões em que me espantei com o fato de cada ser humano, mesmo amando a si mais que aos outros, dar, entretanto, menor importância à opinião que tem de si mesmo do que àquela que as outras pessoas têm dele. E se algum Deus ou sábio professor determinasse que nada refletisse por si mesmo e nada concebesse por si mesmo, sem simultaneamente proclamá-lo, não lhe seria possível nem por um único dia suportá-lo. O resultado é respeitarmos mais o que pensam nossos próximos de nós que o que pensamos de nós mesmos. Como entender que os deuses, que tudo ordenaram de modo admirável e com amor à humanidade, tenham sido negligentes neste único ponto, a saber, que certos seres humanos absolutamente bons e honrados, depois de terem, por assim dizer, celebrado tantos pactos com a instância divina, depois de, por tanto tempo, graças a seus atos de devoção religiosa e realização de sacrifícios e cerimônias religiosas, haverem se convertido em familiares dos deuses, não voltem à vida ao menos uma vez após sua morte, estando completamente extintos. Se de fato é isso, podes estar positivamente certo de que, se as coisas tivessem de ser de outra maneira, assim teria sido feito por eles. Com efeito, é certo que o que fosse justo teria igualmente ganhado possibilidade, e que a natureza teria feito ser consumado aquilo que fosse de acordo com ela. Na hipótese de não ser isso, se é que pode não ser isso, convence-te de que não carecia que fosse de outro modo, pois vês por ti próprio que, realizando essa vã investigação, advogas contra a instância divina. Porém, não fossem os deuses sumamente bons e sumamente justos, não poderíamos discutir com eles. Se é assim, não é possível que, de maneira injusta e irracional, cometessem uma negligência quanto a algo na ordenação do mundo. Acostuma-te a tudo que te subtrai a esperança e a coragem. De fato, é a mão esquerda, sem destreza em tudo mais por carência de hábito e uso, que empunha as rédeas com mais firmeza que a direita. Ela foi habituada a isso. Pensa de quais disposições de corpo e de alma deverás estar de posse quando fores surpreendido pela morte. Reflete na efemeridade da vida, no vazio colossal do tempo que te antecedeu e que te sucederá, na debilidade de toda a matéria. Examina as causas formais a nu, ou seja, despida de seus envoltórios. As referências e finalidades das ações, o que é a dor, o que é o prazer, o que é a morte, o que é a reputação. Quem é aquele que é a causa para si de suas próprias dificuldades? Como ninguém constitui uma barreira para outras pessoas, e que tudo não passa de opinião. Quando se faz uso dos princípios, é preciso agir à semelhança do lutador de Pancrácio e não do gladiador. De fato, caso este último deixe cair o instrumento que utiliza, ou seja, a espada, será morto. Quanto ao lutador de Pancrácio, conta sempre com a mão, e tudo o que precisa é cerrar o punho. Trata-se de ver as coisas em si mesmas, distingui-las do ponto de vista de sua matéria, de sua causa, de suas referências e finalidades. Quão grande poder possui o ser humano,
o qual consiste em não fazer nada exceto aquilo que é provado pelo Deus e em aceitar tudo aquilo que o Deus lhe atribui. Quanto ao que resulta da natureza, não é o caso de acusar os deuses, visto que nunca incorrem em erro, voluntário ou involuntariamente. Tampouco acusar os seres humanos por isso, pois só erram involuntariamente. Portanto, ninguém deve ser acusado. Quão ridícula e estranha é a pessoa que mergulha no pasmo diante de quaisquer acontecimentos da vida. Ou um destino fatal e uma ordem inviolável e imutável, ou uma providência propiciatória, ou uma confusão do acaso destituída de condutor. Se for o caso de uma necessidade imutável, qual a razão de ofereceres resistência? Se tratar-se de uma providência que comporta flexibilização e que é propícia, torna-te merecedor do amparo de origem divina. Porém, na hipótese de tratar-se de uma confusão carente de condutor e regente, alegra-te, mesmo instalado nesse tumulto, pelo fato de possuíres em ti uma inteligência condutora. Entretanto, se és arrastado pelo tumulto, isso não importa. Ele pode arrastar tua carne, teu sopro vital, qualquer coisa que seja inerente, mas tua inteligência efetivamente não será arrastada. Ou seria o caso de, enquanto a luz de uma candeia continuar a brilhar até que se apague, sem perder sua luminosidade radiante, o mesmo não acontece com a verdade, a justiça e o bom senso, que apagariam antes. No que toca à pessoa cuja ação te sugeriu a ideia de que cometeu uma falta, pondera o seguinte: será que sei afinal o que é um erro ou uma falta? E supondo que tenha realmente errado, acrescenta que condenou a si mesma, como se houvesse dilacerado a própria visão. O indivíduo que não compreende que as pessoas más cometem maldades assemelha-se ao indivíduo que se nega a compreender o fato de a figueira transmitir seiva aos figos, de os recém-nascidos se porem a chorar, de o cavalo relinchar e todas as demais coisas desse tipo que têm o selo da necessidade. Imaginas o que sofre alguém que se acha em tal disposição? Se assim te lanças nesse gênero de impetuosidade, trata de curar-se, hein? Se não é algo no elenco de teus deveres, não o faz. Se não é verdadeiro, não o diz. Convém, de fato, considerar sempre em tudo o próprio impulso que produz em ti a ideia, passar a sua elucidação decompondo-a em sua causa, em seu aspecto material, em sua finalidade, em seu tempo de duração, no seio do qual terá de deixar de existir. Compreende, enfim, que em ti próprio tens algo que é mais poderoso e mais divino que aquilo que em ti gera e promove as paixões e que, de uma vez por todas, te manipula como uma marionete. O que está agora em meu pensamento? Não é o medo? Não é a suspeita? Não é o desejo? Não é qualquer outra coisa desse gênero? Em primeiro lugar, nada fazer ao acaso e sem ter para isso uma meta como referência. Em segundo lugar, a relação de nossas ações deve ser unicamente com um fim que favorece o interesse comum. Convém que penses que em pouco tempo não estarás em lugar nenhum, nem entre essas coisas que agora vês, nem entre esses seres vivos atualmente existentes. Com efeito, todas as coisas nascem em função de se transformarem, evoluírem em novas direções e então se corromperem para que outras coisas venham a ser. Tenha em mente que tudo é apenas opinião e que esta depende de ti. Assim, se o quiseres, suprime tua opinião
E, tal qual uma embarcação que contornou um promontório, terás diante de ti um mar calmo, totalmente estável, e um golfo no qual as ondas estarão ausentes. Qualquer atividade que cessa, na ocasião oportuna e devida, não sofre nenhum mal por ter atingido seu desfecho. Tampouco o agente dessa ação sofrerá algum mal por causa de seu fim. Igualmente, se o conjunto de todas as ações constituintes da vida se detém na ocasião devida, não sofrerá com isso nenhum mal por conta dessa interrupção. Tampouco aquele que fez cessar na ocasião devida essa sucessão de ação experimenta com isso algum mal. É a natureza que determina essa ocasião devida, esse limite. Às vezes é a natureza individual, quando é a velhice que causa a morte de alguém, geralmente a natureza universal. Esta, submetendo à transformação suas partes, conserva o mundo inteiro sempre jovem e no auge de sua força. O que é proveitoso ao universo é sempre bom, belo e conveniente do prisma do tempo. A cessação da vida, portanto, não constitui mal algum para o indivíduo, não lhe acarretando nenhuma desonra. Em primeiro lugar, porque não está na esfera de sua prévia escolha. Em segundo, porque não prejudica a comunidade. Antes, constitui um bem em razão de ocorrer na ocasião oportuna e devida para o universo, ser-lhe vantajosa e guardar harmonia com ele. Disso concluímos que é inspirado por uma divindade o indivíduo que se move rumo às mesmas coisas divinas e que, guiado pelo bom senso, se move rumo a idênticos fins. É preciso ter estas 3 coisas em mente de imediato. Primeira, no tocante de suas ações, não as realizar aleatoriamente, nem de maneira distinta daquilo que a própria justiça teria exigido que fossem realizadas. No tocante aos acontecimentos externos, é o caso de conscientizar-te de que se devem ou ao acaso ou à providência, não fazendo sentido nem acusar o acaso por sua ocorrência, nem culpar a providência pela mesma coisa. Segunda, é preciso pensar no que se torna cada indivíduo desde o momento em que é concebido até o momento em que recebe o sopro da vida, e deste até o momento da restituição de sua alma. Ademais, a partir do que é composto e no que vai se decompor. Terceira, se viesses a observar meticulosamente as coisas humanas e sua variedade do alto, uma vez subitamente suspenso nas alturas, ao abarcares simultaneamente com o olhar esta vasta região povoada por habitantes aéreos e etéreos, só poderias atribuir desprezo a tais coisas humanas. E todas as ocasiões em que te elevasses às alturas, observarias novamente o mesmo espetáculo, sua inalterável e completa uniformidade e sua efemeridade. É para se orgulhar disso? Joga fora a tua opinião e com isso estarás seguro. Portanto, o que te barra a jogá-la fora? O que te impede de jogar tua opinião fora? Toda vez que te impacientas com algo, esqueces que tudo acontece em conformidade com a natureza do universo, que os erros alheios não te dizem respeito, que tudo o que acontece sempre aconteceu, continuará a acontecer e agora acontece em todo lugar. E que o parentesco a vincular o ser humano ao gênero humano em sua totalidade não é determinado pelo sangue, nem pelo sêmen, mas por uma comunidade da inteligência. Ademais, esqueces que a inteligência de cada um é uma divindade e que dela emana, que nada é propriedade pessoal de ninguém, mas que nosso filho, nosso corpo precário e nosso sopro vital dela procedem. Que tudo tem caráter de suposição ou opinião, e que cada um vive apenas o presente, e que este é tudo o que se perde. Não cansa de lembrar-te continuamente daqueles que, sob um estímulo ou outro,
se irritaram ou se indignaram até as raias do excesso, os mesmos que conquistaram as mais grandiosas honrarias ou envolveram-se em incidentes calamitosos, ou granjearam inimizades, ou tiveram as sortes mais variadas. E em seguida, detém a tua atenção nisto. O que sobrou atualmente de todas essas coisas? A resposta? Fumaça, cinzas, fábulas. Ou nem sequer fábulas. Traz a teu espírito ao mesmo tempo todos os exemplos disso, como Fábio Catulino no seu campo, Lúcio Lupo nos seus jardins, Estertino em Baie, Tibério em Capri, Velho Rufus e em Cinci, todos os que se destacaram em algo e que tinham de si mesmos elevada opinião. Quão insignificante foi o valor de todos os seus esforços, hein? E quão mais próprio de um filósofo foi se revelar na matéria que se lhe apresentava justo, moderado e seguidor dos deuses, com submissão e simplicidade. Com efeito, entre todas as formas de orgulho, a que se esconde sob a ausência de orgulho é a mais intolerável. De todas as formas de orgulho, a que se esconde sob uma ausência de orgulho é a mais intolerável. Há aqueles que a ti formulam a questão: afinal, onde viste os deuses? Ou melhor, de onde tiraste a concepção de que existem, visto que és deles devoto? A estes pode responder deste modo: para começar, são visíveis aos nossos olhos. Em seguida, embora jamais tenha visto minha alma, eu a tenho em alta estima. O mesmo, portanto, vale para os deuses. Com base nos indícios que experimento a cada dia de seu poder, chego à concepção de sua existência e lhes presto reverência. Para a salvação ou perseveração da vida, requer-se conhecer, de maneira cabal, o que cada coisa é em si mesma, de que matéria é constituída, qual é a sua causa formal. Por outro lado, praticar a justiça com toda a alma e dizer a verdade. O que resta se não extrair da vida todo partido e oportunidade para constituir uma cadeia de boas ações, sem nem sequer um só intervalo entre elas, mesmo o mais curto? A luz do sol é uma, embora se dividindo por conta de muros, montanhas e outras inúmeras barreiras. A substância comum é uma, embora se dividindo em tantos quantos inúmeros corpos. O sopro da vida é um, embora se dividindo em inúmeras naturezas e confinado individualmente. A alma inteligente é uma, embora pareça se dividir. Entre essas frações ou partes distintas existem algumas, a exemplo dos sopros vitais e de seus substratos, que são desprovidas de sensibilidade e não têm parentesco entre si. Todavia, a força inteligente unificadora e o peso exercido sobre elas sustentam essas mesmas partes. Mas a inteligência, em função de seu cunho particular, dirige-se para aquilo que é de sua mesma espécie. A ele se reúne e é impossível romper essa sua paixão no sentido de se comunicar, ser participativa e social. O que buscas, sobreviver? Para experimentar sensações, experimentar impulsos instintivos, para crescer e em seguida descrescer e encontrar um fim? Para fazer uso da tua voz e de tuas palavras? Para pensar? O que vês em tudo isso que seja digno de um desejo ardente? Entretanto, se realmente achas que cada uma dessas coisas só merece desprezo, aceita finalmente acatar a razão e o poder divino. É, porém, contraditório conferir apreço a essas coisas e, ao mesmo tempo, angustiar-se com a perspectiva de que, pela morte,
seremos privados delas, hein? Quão minúscula é a porção do tempo ilimitado e infinito que foi destinado a cada um de nós, não? Com efeito, com suma celeridade se desvanecerá na eternidade. Que porção irrisória da substância do universo! Que porção insignificante da alma do universo! Para qual minúsculo torrão de terra universal te moves penosamente? Em meio a essa reflexão, firma-te na ideia de que nada tem grande importância, exceto se agires como orienta a natureza e suportares o que a natureza comum te traz. Como tua faculdade condutora utiliza a si mesma? Tudo com efeito está nela. Quanto ao resto, esteja ou não no domínio de tua prévia escolha, é tão somente cadáver e fumaça. O que fomenta sobremaneira o desprezo pela morte é estar ciente de que aqueles que julgaram o prazer um bem e a dor um mal, entretanto fizeram dela objeto de desprezo. A morte nada tem de amedrontador para a pessoa que considera que é bom apenas aquilo que acontece no momento oportuno. A pessoa para a qual é igual executar uma quantidade maior ou menor de ações conforme a reta razão, e a pessoa para quem tem pouca importância observar o mundo por mais ou menos tempo. Ó homem, viveste na qualidade de cidadão dessa grande cidade-estado, e que diferença faz para ti se foram 5 ou 3 anos? Afinal, é igual para todos o que é de acordo com as leis. Assim, o que há de terrível no fato de teres sido mandado embora da cidade, não por um tirano ou por um juiz injusto, mas pela natureza que nela te introduziu? Como uma situação em que o pretor tirasse de cena o ator cômico que fora acolhido por ele. Mas eu não interpretei os 5 atos, interpretei somente 3. Mas a tua interpretação foi boa. Na vida, entretanto, bastam 3 atos para o drama estar completo. Com efeito, aquele que determina o desfecho é o mesmo que há pouco foi a causa de tua composição e que agora é causa da tua dissolução. Tu não és responsável por nenhuma, nem a tua composição, nem tua dissolução. Portanto, parte de boa vontade e sob ventos propícios. Aquele que te mandou embora, assim agiu, de boa vontade